Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder. Deus fala conosco, com o nosso coração. Eu quero falar sobre esse tema, a salvação da terra. Amém? Fala assim, a salvação da terra. Semana passada nós falamos sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, né? O fim dos tempos, o fim do mundo, a segunda vinda de Cristo, né? Hoje nós queremos falar sobre salvação, sobre a salvação da terra. Se a terra vai passar por um apocalipse, e vai, mas Deus tem salvação prometida e certa. Amém? Deus tem salvação prometida e certa. Então diga assim, a salvação da terra. Vamos ver em Gênesis, capítulo de número 6, o verso de número 11 a 13. Gênesis capítulo 6, o verso de número 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 11 a 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Verso 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Amém? Amém? É um amém meio amargo de falar, não é? Porque amém quer dizer assim, assim seja. Não é um amém meio amargo de falar, mas é um amém que tem que ser dito, porque é um amém que está de acordo com a palavra de Deus, um amém que está de acordo com a vontade de Deus. A terra já foi toda destruída, já aconteceu um apocalipse, e nós estamos à porta de um segundo apocalipse, de uma segunda destruição eminente de toda a terra. A primeira destruição de toda a terra, o primeiro apocalipse, ele aconteceu nos tempos de Noé. Foi um apocalipse por água. O segundo apocalipse, que é o que está para vir em breve, vimos a semana passada que todos os sinais já se cumpriram, é um apocalipse por fogo. O apocalipse que já veio por água, veio por causa da degeneração, da corrupção do gênero humano. Veja o versículo de número 11, que está afixado aqui no nosso painel, na nossa tela. Diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então, por causa da corrupção, veio a violência. Por causa da maldade do coração do homem, veio a violência. Verso 12 diz assim: e viu Deus a terra, e esse que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Então os homens no tempo de Noé decidiram mentir, trabalhar com a mentira, viver na mentira. Os homens no tempo de Noé decidiram adulterar e viver no adultério. Os homens no tempo de Noé decidiram trocar o uso natural do sexo, homem, mulher com mulher, e estabeleceram isso como regra, e assim sucessivamente, que é exatamente o que nós estamos voltando a ver nesses últimos dias. O gênero humano, as pessoas estão voltando
dizer perder o sentido original daquilo para que foi criado. Então o homem não foi criado para a corrupção, para a maldade, para a inveja, para o ódio, para a sensualidade desenfreada. Desde o princípio Deus disse: deixará o homem, desde o princípio Deus disse: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está escrito na palavra de Deus, desde o princípio. Mas hoje nós não estamos vendo o cumprimento total dessa palavra. Às vezes não é o homem que deixa pai e mãe para se unir à mulher, é o homem deixando pai e mãe para se unir para o outro homem. É a mulher deixando o pai e mãe para se unir com outra mulher. Isso é o contrário daquilo que Deus estabeleceu. Isso é uma corrupção. Isso é corrupção. E o gênero humano está se corrompendo, está saindo do propósito, do alvo, da meta, do objetivo pelo qual Deus o criou, pelo qual Deus o formou. E nós estamos vendo as corrupções bíblicas, estamos vendo as corrupções cristãs sendo estabelecidas como lei, sendo estabelecida como regras, como coisa normal, como coisa legal. Hoje, se nós formos pregar contra determinadas questões sociais, nós corremos até o risco de sermos presos ou termos que responder processo. Por exemplo, eu estou pregando, a pregação que eu estou fazendo vai para a internet. Todas as pregações que nós estamos fazendo está indo para o YouTube. Você pode acessar BT Bispo Almir Raposo e você vai encontrar essas ministrações no YouTube para você assistir, ou para enviar para um amigo, ou para uma amiga, ou para um conhecido. Então a gente, para falar ao público em veículos de comunicação em massa, a gente tem que medir, tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala, porque a gente pode sofrer um processo por falar que a Bíblia, se a gente não falar bem explicado, que é a Bíblia, não sou eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada contra homossexual, não tenho nada contra lésbica, não tenho nada contra gay, não tenho nada contra as pessoas, absolutamente nada contra você, meu amigo homossexual, contra você, minha amiga lésbica. Quem tem é a Bíblia. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ficarão de fora os homossexuais, os sodomitas, os que praticam sexo contrário à natureza. Então é a Bíblia, não somos nós. Então o tempo de Noé era assim sexualmente, era também corrompido no sentido financeiro. As pessoas amavam mais as coisas do que a Deus, não somente no sentido sexual, que acabei de falar, mas também no sentido moral em relação à matéria, ao dinheiro. As pessoas pensavam mais no dinheiro do que em Deus. E para ter dinheiro, para ter bens, para ter recursos, elas faziam de tudo. Mentiam, enganavam, ludibriavam as pessoas, matavam, para possuir um pedaço de terra se matava. Hoje nós estamos vendo novamente o gênero humano se corromper em relação a dinheiro, em relação a coisa material. Hoje as pessoas fazem de tudo para ter dinheiro. O Brasil está vivendo uma situação financeira, uma situação econômica, não por causa da ausência de recursos naturais. O Brasil está vivendo uma situação financeira, econômica difícil, não por causa do território que ocupa ser um território seco, um território sem possibilidades, mas por causa de administração corrompida. Pessoas que assumem lugares na política, assumem lugares em empresas do governo, que não se bastam
em tirar dinheiro para comprar um carro só para a sogra, que não se basta em tirar dinheiro público e defraudar os cofres públicos para pagar a faculdade cara para filho, que não se basta de tirar dinheiro dos cofres públicos para comprar uma Ferrari para ele. Eles compram Ferrari para eles compram carros bons para os filhos, compram apartamentos de luxo, mas não se bastam, eles tiram somas exorbitantes de dinheiro que não vão nem usar em vida, enviam para os paraísos fiscais e deixam instituições como a Petrobras completamente arrebentadas, falidas, e eles não vão nem usar o dinheiro que está lá, porque é muito dinheiro, não dá nem para eles usarem. Houve um tempo que se roubava para comer, hoje se rouba só para dizer que tem, para colocar a cabeça no travesseiro e dizer: eu tenho milhões escondidos em paraísos fiscais. Seu amor desequilibrado pela matéria, pelo dinheiro. Por causa do dinheiro as pessoas deixam Deus, deixam fé, deixam o próximo, deixam a família. É uma corrupção financeira, como foi no tempo de Noé. Como foi no tempo de Noé, está sendo nesses dias. Se você andar nas igrejas e contar o número de pessoas que está na igreja nesse domingo à noite, e você sair pelos bares, pelos motéis, pelos prostíbulos, contando o número de pessoas que está lá, você vai ver que tem muitas mais pessoas nestes lugares que dentro das igrejas. Porque o homem novamente está escolhendo o mal. O homem novamente está escolhendo o erro. O homem novamente está escolhendo o pecado. Que dificuldade, amigos anfitriões. Anfitriões, estou falando com você que aceitou o pedido para fazer uma reunião na sua casa e orar por você. Que dificuldade a gente tem de conseguir um anfitrião para fazer um lar de paz na casa dele. Porque se a gente chamar as pessoas para tomar uma cerveja, elas vêm. Se a gente chamar as pessoas para dar uma voltinha ali, uma balada, é na hora. Mas se a gente convidar uma pessoa para vir orar na igreja, ela diz que não tem tempo, que não pode, que está ocupada, que no domingo que vem, não vem. Então, para Deus, as pessoas não têm tempo, porque as pessoas escolhem as coisas do sistema. Porque as pessoas escolhem aquilo que é avesso ao divino, avesso à fé, avesso à divindade. O que não é divino atrai o povo. O que não é santo puxa as pessoas. Mas o que é divino, o que é santo, as pessoas não estão preferindo. Nem quando é uma pessoa especial da família, amigo, que convida para vir para uma igreja e para uma oração. Então é o caos da sociedade. Vocês estão entendendo? Digo amém. Olha bem, o problema do mundo. Fala assim, o problema do mundo. Romanos capítulo 5, verso 18. Verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que é que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que o problema do mundo não é só social. E essa crise que o mundo está vivendo, que já viveu no tempo de Noé e está vivendo agora, não é uma crise social. Se fosse uma crise social, o avanço educacional já tinha resolvido. Nós temos aqui pessoas que trabalham na área de educação, na área de formação. Nós temos aqui muitos educadores. Como a educação evoluiu, mas os homens continuam matando, os homens continuam mentindo, os homens continuam roubando, os homens continuam se prostituindo, os homens continuam desejando mal para os outros.
Então a educação não está resolvendo. Não resolveu até hoje, desde que o mundo foi fundado, desde o primeiro dilúvio, desde o primeiro apocalipse. Estamos chegando no segundo apocalipse e a educação não trouxe a solução. Se fosse um problema social, a ciência teria resolvido. Porque quando Deus mandou o dilúvio no tempo de Adão, os homens não conheciam avião, os homens não conheciam tomografia computadorizada, os homens não conheciam celular, os homens não conheciam carro, os homens não conheciam energia elétrica, não conheciam microfone, iPad. Os homens odiavam, matavam, roubavam, não conheciam. Chegou a tecnologia, chegou a ciência, facilitando a vida do ser humano, trazendo possibilidades de melhora, possibilidades de mudança. Mas o que é que o homem fez com a tecnologia? O que é que o homem está fazendo com a tecnologia? Em 1945 colocou bombas nucleares na asa de aviões e lançou lá em Hiroshima e sobre Nagasaki e matou multidões e milhões de pessoas. E estamos assentados, como vimos na semana passada, em cima de 55 mil ogivas nucleares prontas para explodir a qualquer hora. E sabemos que a próxima destruição do mundo não será por água, porque será o próprio homem que a fará, através da terceira grande guerra mundial. Então a ciência não resolveu o problema do homem, nem vai resolver, nem está resolvendo. Então o problema do homem não é social, porque senão a ciência teria resolvido. Senão a ciência, a medicina. Eu estava conversando hoje com uma pessoa sobre a sofisticação da medicina. Eu hoje não gosto nem de fazer exame. Eu não gosto de fazer exame, porque as pessoas, os homens, inventaram mecanismos tão potentes que enxerga um nódulo de 0,2 milímetros, lá não sei aonde. Aí o médico chega para a pessoa e diz assim: você tem um nódulo de 0,2 milímetros em tal canto e um nódulo de 0,4 milímetros em tal canto. Aí a pessoa, coitada do ser humano, coitado do ser humano, sai de dentro do consultório do médico assim. É ou não é verdade? Por isso que eu não gosto nem de fazer exame, não vou. Porque se for fazer exame em mim, irmão, que vai aparecer de nódulo aqui, nódulo ali, nódulo aqui. É mesmo, tem gente que morria naquela época de 90 anos, 100 anos de idade, com nódulo e nunca soube que tinha nódulo. Pastor Diente está lá na África com 90 anos de vida. Vai fazer um exame de nódulo daquele homem. Comendo chimba todo dia. Angu de milho todo dia. Só angu de milho. Vai fazer um exame para ver se ele está anêmico ou não. Aí vai dar anemia, estrelo, não sei o que lá. Vai dar uma multidão de doença no homem. O homem está lá, só dançando e glorificando a Deus por 90 anos de vida. A ciência é bom, é bom. É bom, é bom. É preventivo, é preventivo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Então a ciência tinha trazido a solução do mundo, a medicina tinha trazido a solução do mundo, a sociologia tinha trazido a solução do mundo, mas não trouxe. Não trouxe, porque o problema do homem, tanto no primeiro dilúvio, no primeiro apocalipse, como será no segundo apocalipse, não é um problema social. Não é. O homem já teria criado um remedinho para o orgulho, ele já teria criado um comprimido para a arrogância, já teria criado um licor contra a prepotência, teria criado uma vacina contra o ódio e o espírito assassino. Não já teria? Cadê o remedinho contra o orgulho? Tem remedinho contra o orgulho? Tem comprimido contra a arrogância? Tem algum comprimido? Tome esse comprimido e você vai acabar com toda a arrogância que existe em você. Existe. Tem licor contra a prepotência? Tome esse licor aqui, meu irmão, você vai deixar de ser prepotente. Ou então uma vacina contra o ódio e o espírito assassino. Vamos vacinar a humanidade com a vacina
Se assim fosse, já não existiriam guerras. Se assim fosse, já não existiriam roubos, terrorismo. Eu vi uma cena, uma fotografia, que a minha esposa, a Bispa Ângela, me mostrou para mim no celular, que eu até hoje, até agora, estou chocadíssimo. Chocadíssimo. Os islãs radicais, dizem-se bem, os islãs radicais. Os radicais. Porque existem os não radicais, aqueles que não aprovam essas coisas. Entraram dentro de congregações cristãs, congregações evangélicas, e mataram os nossos irmãos dentro da igreja. No Quênia. Mataram os nossos irmãos dentro da igreja do Quênia. E a fotografia dos irmãos, senhores, senhoras, crianças mortas no chão, assassinadas porque adoram Jesus. E ainda tem gente pensando que Jesus vai voltar daqui a 100 anos. A gente fala de todos os sinais da vida de Cristo, e ainda tem gente que frequenta a igreja. Pior que a gente que frequenta a igreja. Se fossem pessoas que não frequentam a igreja, está tudo bem. Mas é gente que frequenta a igreja que está vivendo como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor. Glória a Deus! É tempo de se preparar para encontrar com Jesus. Está no tempo, está na hora. Está na hora. Então, irmãos, o problema do mundo não é social. O problema do mundo, ele é espiritual. Não é social. Se fosse social, já tinha sido resolvido, Vanessa. Ele é espiritual. Diga assim: o problema do mundo é espiritual. Diga: o problema do mundo começou lá no Éden, com a desobediência de Adão e Eva. Fala: o problema do mundo é espiritual. Começou lá no Éden, com a desobediência de Adão e Eva. Já teve o primeiro apocalipse com o dilúvio no tempo de Noé, e não resolveu o problema. Estamos à porta do apocalipse com armas nucleares, a terceira guerra mundial. Vamos lá. Religiões e superstições. Religiões e superstições. Fala assim: religiões e superstições. Estou falando sobre a salvação do mundo. Não falei sobre o problema do mundo. O problema do mundo não é social. O problema do mundo é espiritual, e começou no Éden com o pecado de Adão e Eva, a desobediência. Agora eu vou falar, dentro de a salvação do mundo, sobre religiões e superstições. Religiões e superstições. 1 Reis 18, 21. Olha o que aqui diz, está aí no telão. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Os homens, olha bem, frise-se bem, os homens que procuram soluções espirituais. Os homens que procuram soluções espirituais. Porque existem pessoas que nem estão procurando solução, estão mergulhados no sistema. Vocês estão entendendo? Existem pessoas que não estão procurando solução, que não estão escandalizados com o que está acontecendo, que estão achando que está tudo normal, que para eles não tem problema nenhum do jeito que está, quer que o negócio vire mais inferno ainda. Quanto mais batida, melhor. Mas existem aqueles que estão em desespero. Tem pais que estão dizendo: como é que vai ser o mundo que meus filhos vão viver? Tem jovens que estão dizendo mesmo assim: meu Deus, o que é que vai ser amanhã de mim? Do jeito que as coisas estão indo. Então existem pessoas que estão procurando soluções espirituais.
pessoas estão procurando soluções espirituais em fontes erradas. Estão procurando soluções, a maioria estão procurando soluções, os que estão procurando soluções, mas em fontes erradas, fontes incapazes de produzir soluções efetivas necessárias para a salvação. São essas fontes erradas as religiões e as superstições. São essas fontes erradas, fontes que não produzem a solução efetiva necessária para a salvação. São essas fontes religiões e superstições. Religião e superstição são respostas humanas para problemas espirituais. Religião e superstição são soluções humanas, são respostas humanas para problemas espirituais. A solução para problemas espirituais precisam ser soluções espirituais de fonte espiritual. Existem coisas que são espirituais, mas não são de fontes espirituais, são de fontes humanas. É a mente humana, a ideia humana, a necessidade humana de respostas, a necessidade humana de caminhos e de solução que cria caminhos, que cria soluções. Então são soluções espirituais? Não, são soluções pseudo-espirituais, porque a fonte não é espiritual, a fonte é humana, é o homem criando caminhos, é o homem criando soluções. Então religião é o homem criando caminhos, religião é o homem criando soluções, e não um ser espiritual fornecendo soluções. Religião e superstição são da terra. Religião e superstição são da terra. São direta ou indiretamente criações da mente, da inteligência e da ideia humana. E existe desde o tempo, existe desde o tempo de Noé. Antes de Noé havia religiões? Sim. Antes de Noé havia superstições? Sim. Desde Noé até hoje tem existido religiões? Sim. Tem existido superstições? Sim ou não? Sim. O homem é religioso. Veja o que é que Elias está dizendo há 2.600 anos atrás. Olha, Elias falando há 2.600 anos atrás. Olha o que ele está dizendo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Então você vê aí que tem o Senhor e que tem o ídolo. Baal era uma imagem de escultura. Baal era um ídolo daquela época. Naquela época existiam vários ídolos. Existia Baal, Azera, existia o Astarote, existia o Dagon. Baal era um poste ídolo com a imagem, com a cabeça de boi. Azera era um poste ídolo com a cabeça de vaca. E esses postes ídolos, Baal era colocado, era esculpido em troncos de árvores em cima das montanhas. Se cortava a cópula da árvore e se esculpia no tronco a face de um boi. E as pessoas adoravam
aí então outras pessoas faziam a mesma coisa, cortavam a cópula de uma árvore e esculpiam uma vaca, e eles chamavam essa vaca de Azera, era um outro deus. Azera era a deusa esposa de Baal. Então Baal era o macho, Azera era a fêmea dos deuses, protetores de Canaã, protetores da Síria, protetores da Mesopotâmia, protetores do Egito, entre os tantos e tantos outros deuses que cada nação, cada civilização possuía. Religião, criação de deuses, criação de figuras divinas. Para quê? Para trazer resposta para os problemas humanos. E nenhum deles até hoje, nenhum dos deuses criados pelos homens, nenhum dos deuses criados pelos homens trouxe solução para o problema do homem. E nem tem trazido solução para o problema do homem. Um Deus moderno. Vamos ver um Deus moderno? Maria, mãe de Jesus, é um Deus moderno. Maria, mãe de Jesus, ela é bem-aventurada entre as mulheres. O Senhor disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Por que é que Maria foi bem-aventurada? Porque ela seria o instrumento pelo qual Deus, a divindade única, suprema e poderosa, haveria de gerar o seu filho na imagem de homem. Então Maria estava sendo bem-aventurada pela escolha. Deus não deu nenhum poder sobrenatural para Maria. Deus não deu nenhuma eternidade física para Maria. Maria morreu como todos os outros morreram. Maria não foi arrebatada. Não há registros bíblicos nenhum de arrebatamento de Maria. Pelo contrário, quando Jesus começou seus milagres em Caná da Galileia, não havia mais vinho no casamento, e Maria era amiga do dono da casa. Então o mestre de sala, por algum motivo, chamou Maria e disse: Maria, acabou o vinho, e agora o que a gente faz? Maria procurou Jesus e quis dar ordem de Jesus, já adulto, já no ministério, disse: acabou o vinho. Jesus disse assim: o que tenho eu a ver contigo, mulher? Jesus colocou Maria no lugar. Jesus colocou Maria no lugar dela. Bem-aventurada. Vocês entenderam? Estão entendendo? Vocês aí que estão aí me assistindo na internet? Bem-aventurada. Maria foi felizada. Maria é uma mulher escolhida. Maria é uma mulher especial. Claro que é uma mulher especial, mas é especial porque ela foi escolhida para ser mãe do Salvador, e não porque ela é a Salvadora. Jesus entrou na cozinha, no local onde estava sendo conservado o vinho, e ele disse: olha, manda trazer água. E trouxeram água. Ele disse: derrama dentro das talhas de vinho, dentro dos depósitos de vinho. E depois jogaram água. Jesus não mandou jogar água, jogou água, colocou água dentro dos depósitos de vinho. E Jesus disse: agora vai servir para o povo. Quando abriram a torneira, era vinho. Jesus transformou a água em vinho, e assim ele começou os seus milagres, os seus sinais. Maria nunca fez sinal. Pedro fez sinal, Tomé fez sinal, até Tomé fez sinal, Maria não fez. Imagine se tivesse feito. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi decapitado, João morreu queimado dentro do barril de óleo, São Paulo morreu também decapitado. Então os pais da fé, os santos
Tiago fez milagre quando ele estava vivo. Santo só vivo, depois que morre, é igual a todo mundo. É apenas um espírito que está reservado para um lugar. E que vai ressuscitar no último dia por causa da fé que ele teve em vida. E quando alguém invoca ou ora a um santo morto, está orando a um espírito, está invocando o espírito. Isso é espiritismo. E o espiritismo, à luz da Bíblia, é condenado. A palavra de Deus diz em Êxodo, em Levítico, em número de Deuteronômio, para não invocar espírito de morto. Porque quando se invoca espírito de morto, o que vem no lugar do espírito de morto, diz a Bíblia. A Bíblia, não sou eu. É a Bíblia dos cristãos. O que vem no lugar do espírito morto é um demônio, um anjo caído. Então, olha bem, religiões e superstições são invenções humanas. São invenções humanas. São da terra. Direta ou indiretamente, são criações da mente, da inteligência e da ideia humana. Agora vamos mais para frente. E a solução? E a solução? E a solução? A solução vem do céu. Se o problema é espiritual, a solução também tem que ser espiritual. E o que é espiritual? O que é espiritual, meu amigo? É aquilo que vem da inteligência do homem? É aquilo que vem da ideia do homem? É aquilo que um clero se junta e determina? É aquilo que um clero se junta e determina? Não é. O que um clero se junta e determina é humano. Se é espiritual, tem que vir. Tem que vir. Se é espiritual, tem que vir do céu. Então a solução do céu. Solução do céu. 1 Coríntios 15, 45. Ou melhor, 1 Coríntios 15, 47. Vamos ver o 47. O primeiro homem era da terra. Quem foi o primeiro homem? O que foi que Adão fez? Pecou. E o pecado entrou no mundo. A maldição entrou no mundo. Deus tentou corrigir com o primeiro dilúvio, com o primeiro apocalipse, não deu conta. E vai tentar corrigir com o segundo Apocalipse, que é o do fogo que está para vir. Então o primeiro homem é da terra e terreno. O segundo homem, o Senhor. O segundo homem, o Senhor. O segundo homem, o Senhor, é do céu. É do céu. A solução vem do céu. Maria não veio do céu. Baal não veio do céu. Asera não veio do céu. Jesus veio do céu. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O primeiro homem, o que fez com que o pecado entrasse no mundo, a maldade entrasse no mundo, ele veio da terra. Era humano, trouxe a maldição sobre os homens, trouxe a genética do pecado. Mas o segundo homem, ele é do céu. Yeshua HaMashiach, o Messias. Ele foi gerado no ventre da agraciada Maria, da escolhida Maria, por obra e por graça do divino Espírito Santo de Deus. Sendo virgem, concebeu e se viu grávida, e deu à luz a um filho, e o seu nome se chamou Yeshua. A solução vem de Yeshua, porque Yeshua não é fruto da mente humana. Yeshua não é criação sociológica. Yeshua não é criação eclesiástica. Não foi uma junta de padres, ou uma junta de pastores, ou uma junta de apóstolos, ou uma junta de bispos, ou uma junta de homem que criou
geologicamente está as marcas de que ele andou ali, de que ele pisou ali, de que ele cresceu ali, de que ele pregou ali, de que ele morreu ali, mas de que ele ressuscitou ali também, de que ele ali subiu aos céus. É uma realidade do céu que se manifesta na terra para trazer salvação. Porque em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus. E ele próprio disse em João, no capítulo 14, no verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A solução vem do céu e ela tem nome. A cura vem do céu e ela tem nome. A libertação vem do céu e ela tem nome. A restauração vem do céu e ela tem nome. A ciência se multiplicou, o conhecimento avançou, a medicina se ampliou, a sociologia tem trazido novas ideias. A solução não veio, mas há um nome para a solução. A solução tem um nome, meu amigo. Não é nome de religiões, não é nome de igrejas, não é nome de instituição, não é nome humano, não é nome da terra, é do céu. O nome da salvação para esse mundo é Yeshua. O nome da salvação para a sua vida é Jesus. O nome da salvação para o seu casamento é Jesus. O nome da salvação para Itaberaí é Jesus. Não é política, não é político, não é nome político, não é ação política, não é ação governamental, não é ação institucional, não é nenhuma ordem que vai solucionar o problema do mundo. O nome da solução para os problemas do mundo, quer os cientistas gostem ou não, quer os poderosos e poliglotas gostem ou não, pode sair até da boca do pior dos analfabetos que entra e sobe num púlpito para pregar. O nome da salvação é Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Quando esse nome é pronunciado na terra, o inferno treme. Quando esse nome é pronunciado na terra, o mundo do espiritual é abalado. Quando esse nome é pronunciado entre os homens, há um tremor espiritual, os demônios se curvam. Porque há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Jesus. Há poder, sim, força sem igual, sim, no nome de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceitas o dom de Jesus. Ele é o caminho. É o caminho. Ele é a resposta para mim. Foi a resposta para mim, um jovem perdido. Foi a resposta para minha esposa, uma jovem confusa. Foi a resposta para a pastora Anivalda, uma adulta angustiada. Foi a resposta para o pastor Eduardo, um jovem e um adulto nervoso. E é uma resposta também para você. É uma solução, é uma cura, é uma libertação. É no nome de Jesus. O cristianismo é do céu. O cristianismo é do céu. O Cristo é do céu. O Cristo é do céu. Levanta suas mãos, declare isso. Diga: o Cristo é do céu. Só Ele desceu do céu. E só Ele subiu para o céu. Vivo! Diga: vivo! E está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Ele é o Salvador. O cristianismo é do céu. O cristianismo é do mundo paralelo, do mundo espiritual.
não é da terra, é do céu. Jesus é uma implantação genética divina no ventre de Maria. O cristianismo é uma resposta espiritual do mundo espiritual para os problemas espirituais do mundo. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos, aí está eu, aí está você, estamos nós. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus! Receba Jesus nessa noite como seu Senhor e como seu Salvador. Tome a decisão de ser um cristão que tem Cristo no centro e que segue a palavra do Cristo e não religiões. Nesta noite eu te convido a ser um cristão, porque nós não somos luz para os povos, nós não somos uma religião. Quero dizer isso. Nós precisamos estar ligados a uma instituição, sim. Estamos, e bem ligados, graças a Deus. Nós somos filhos de Deus, porque fomos recebidos por Jesus, porque um dia também o recebemos. Eu quero convidar você nessa noite. Eu quero convidar você a romper com as religiões, com as soluções espirituais mais feitas pelos homens. Eu quero convidar você a romper com as superstições. Eu quero convidar você a abraçar a única salvação, a abraçar o único caminho, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ficar de pé, e depois que ficarmos de pé eu estarei cantando uma canção, e depois dessa canção eu vou fazer um apelo para você que ainda não fez essa decisão de ser um cristão, e para você que está afastado dos caminhos do Senhor, para você aceitar Jesus nessa noite como seu Senhor e Salvador, e você se reconciliar com Deus nessa noite. Feche seus olhos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado direito. A mão que está para a pessoa que está do seu lado. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar.